Olá, boa noite, boa noite. Vamos lá, chamando o Renato. Olá, Oi, boa noite, boa noite. tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Mal entrei, já tem um monte de gente já entrando, vamos aguardar só um pouquinho. É. Bem, o som tá bom para você? Tá bom. E o meu? Tá, tá jóia Tá me também. ouvindo bem? Só arrumar aqui a meu, onde eu vou ficar. Tô enquadrando a Vamos minha lá. câmera aqui também. Bem, tá, Tá. certinho. Dura que os comentários eles vão ficar um pouquinho na tua frente, né? Ah, mas tudo bem. Faz parte. Tá, então tá bom. Não sei se a gente já começa, né? Temos 8 pessoas, vamos esperar mais uns minutinhos. Uhum. Vamos lá, vamos ver. Pessoal, pode falar se o som tá ok para vocês, vocês estão ouvindo bem? Alguém pode dar um aceno falando que está tudo ok? Deixa eu falar aqui também pro pessoal ouvir minha voz também, para saber se meu áudio tá legal. Isso, vamos testando por enquanto. Uhum. Opa, obrigada. Vamos lá. Bom, vou começar aí uma. Ótimo, Betina, obrigada. Obrigada aqui pela presença aí de todos, de estar todo mundo aí de prestigiar a nossa live, né? Tem muita gente aqui que eu não conheço, né? Que deve ser conhecidos aí do Renato, né? E pessoas que nós dois não conhecemos, né? Que a gente É. divulgou para bastante lugar, né? Uhum. Então, eu vou introduzir um pouquinho o nosso assunto. Eu fiz uma primeira parte com o mesmo tema dessa live, foi com um amigo meu, que é psicólogo também, que é o Roberto, e que ele é um psicólogo haitiano, né? Então, a gente fez a primeira parte falando sobre a cisão entre o amor e o sexo, né? E a gente abordou muito os dois tipos de relação, né? As pessoas que se relacionam sexualmente e que têm uma sexualidade muito fluente, não tem problema com isso, mas tem problema em se relacionar, em se vincular amorosamente, né? E do lado contrário, as pessoas que estão no relacionamento estável, né? E mais que começaram a ter problemas de desejo sexual, das questões sexuais no casamento, no relacionamento estável, né? Então, a primeira live que eu fiz, a gente abordou mais ou menos essa temática, né? E daí o Renato, ele assistiu, né, Renato, essa Isso. primeira live, depois ele entrou em contato comigo, né, e perguntou se eu topava fazer uma segunda parte com ele, né? E Uhum. daí eu topei de imediato, né? Fiquei super feliz aí com ele ter convidado, né? Ter feito essa proposta, né? Porque eu tinha visto uma palestra, né, do Renato em São Paulo, no projeto Orbital. Na época o tema foi traição. E achei muito interessante as ideias que ele trouxe, né? Os autores que ele trouxe, até um pouco ele vai trazer hoje de novo aqui, né? Sim. Para trazer aqui para a gente discutir agora dentro de uma outra proposta, né? Então eu fiquei muito entusiasmada aí com a ideia, né, dele vir conversar aqui com a gente, né? Uhum. Então o tema seria esse, né? A gente está conversando agora, ainda uma continuidade sobre o amor e sexo e as incongruências, né? Os desencontros entre o amor e o sexo, né? Então, primeiro vou me apresentar um pouquinho, depois eu vou passar a bola para você, tá, Renato? Tá bom, Então, Aline. para quem não me conhece, eu sou psicóloga, me formei
em Londrina, fiz na UEL em 2002. Depois eu fui para a área hospitalar, cheguei a fazer uma especialização em São Paulo na área hospitalar. Trabalhei um pouquinho, mas depois eu me desinteressei, parei, voltei e não vou mais voltar para o hospital, né? E desde a faculdade eu sempre tive muito interesse pela psicologia junguiana, embora a minha faculdade não tivesse Jung, eu sempre me interessei, não me lembro de onde que surgiu o interesse, né? Porque não tinha Jung e eu gostava de Jung, né? Então eu sempre segui meio que sozinha, assim, né? Na psicologia junguiana desde a faculdade. Eu entrei na especialização, na época era o IBE, que hoje é o IGEP. Acabei não finalizando, fiquei saindo antes do último semestre, e eu sigo com os grupos de estudo, né? Hoje os estudos livres em psicologia junguiana, e foi onde eu conheci o Renato, lá em um dos grupos em São Paulo. Eu sou de Araraquara, acho que eu não falei. Falei, não sei. Não, ainda Eu não. sou de Araraquara, não, né? Eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. E eu conheci o Renato no grupo de estudo da Santina, né, lá em São Paulo, que é um grupo de estudos de psicologia junguiana, né? Então, lá que a gente se conheceu, né? E então é isso, né? Então, gostaria que você se apresentasse, né? E pode daí já começar a falar o que que você preparou aí pra gente. Legal, muito bom. Obrigado, Ale. Então, antes de qualquer coisa, né, agradecer ao vivo aqui também, né? Eu já agradeci, né, em Sim. conversas entre a gente, mas agradecer aqui ao vivo a oportunidade de estar podendo falar sobre esse assunto. Eu, de fato, né, como você já explicou para o pessoal, eu assisti a primeira live e foi quando eu vi lá que você tinha feito o anúncio, né, da live 1, né, e falei, nossa, que tema interessante, muito legal. E gostei muito, né? Gostei muito do diálogo que você fez com o Roberto. Aprendi com vocês, né? E logo que acabou a live, eu fiquei empolgado e eu mandei mensagem, né, para você falando: nossa, que legal, parabéns, gostei muito do que vocês falaram. E também trouxe algumas ideias, né? Assim, você lembra quando teve a apresentação do projeto Orbital? Projeto Orbital é um grupo de discussões clínicas, né? E aí eu trouxe alguns autores, né, que a gente conversou, e aí surgiu a ideia da gente fazer essa live parte 2, né? Porque tem muita coisa para falar sobre esse tema, né? Então, começar me apresentando. Bom, para quem não me conhece, eu tenho na verdade, eu tenho uma primeira formação antes da psicologia. Minha primeira formação é em administração de empresas em comércio exterior. Eu atuei por mais de 11 anos em empresas multinacionais, né? Na área de importação, compras internacionais, comércio exterior, logística internacional. E então, assim, me dediquei bastante a essa área por um período da minha vida, né? Fiz MBA, negócios internacionais. Só que durante esse período, eu comecei o meu processo de psicoterapia individual, né? Meu processo de psicoterapia como paciente, né? E aí eu comecei a descobrir coisas a respeito da minha personalidade que me fizeram entender que eu seria mais útil para o mundo, para a sociedade, como psicólogo, né? Então, isso Bacana, legal. Né? Vem dando certo, né? E assim, a minha primeira analista, a minha primeira psicóloga era junguiana, né? Então, assim, antes até de eu iniciar na faculdade de psicologia, eu já gostava muito do Jung, né? Então, ela acabou me influenciando bastante para que eu seguisse nessa abordagem junguiana. E aí, assim, comecei a fazer a faculdade enquanto eu ainda atuava na minha antiga profissão. E aí, bom, fiz a faculdade, fiz as especializações, as pós-graduações, né? Inclusive no IGEP também, né? Que é onde você fez. E aí, assim, no IGEP, né? Conheci a Santina, e aí, assim, há muitos anos eu faço os grupos de estudo com a Santina, que foi lá onde a gente se conheceu, né?
E aí, assim, né? Então, eu tô com a clínica, né? Assim, aí, bom, aí me formei, tô atuando como psicólogo clínico já há aproximadamente 6 anos. Uhum. Então, hoje eu estou com um consultório aqui em São Paulo, no bairro de Moema, apesar de que, em Ah, função da pandemia, a gente só está atendendo online, né? Mas eu uhum. tenho eu tenho um consultório em Moema. E assim, e a questão dos relacionamentos amorosos é algo que, essa coisa de amor, sexo, né? É algo que aparece muito na clínica, né? É algo que a gente Uhum. observa muito e acaba sendo um objeto de estudo, né? Para a gente poder lidar com os casos clínicos e também porque é um assunto que me interessa muito, eu gosto muito desse tema, né? Então, Uhum. eu pensei em trazer para essa nossa conversa de hoje algumas ideias, a princípio de dois autores, né? Se der tempo, eu vou falar de um terceiro, mas assim, Uhum. esses três, né? Eles têm coisas muito interessantes, né? Uhum. E então, assim, um deles é o Flávio Gicovati, né? Um psiquiatra, psicoterapeuta que faleceu recentemente. Uhum. Outra, a Esther Perel. Esther Perel é uma psicoterapeuta belga que atua nos Estados Unidos, que ela tem um livro muito interessante chamado Sexo no Cativeiro, né? Uhum. Driblando as armadilhas do casamento. E então essa é uma autora que eu gosto bastante e eu vou ficar boa parte da minha fala Uhum. nas ideias da Esther Perel. E outro, se der tempo, que eu gosto muito também, que fala também dessa questão de relacionamentos, é o Alan de Botton. O Alan de Botton, Uhum. um filósofo e um escritor suíço que mora e atua na Inglaterra, né? Uhum. Tá. Então, vai falando, vai ficando com a boca seca, né? Sim. Então, assim, antes da gente começar a trazer as ideias, né? Separar uma questão que eu acho importante para a gente tomar como base, né? Que é a diferença entre paixão e amor, né? Uhum. Que muitas vezes, no senso comum, fica até parecendo sinônimo, mas principalmente para Uhum. nós, psicólogos, a gente tem muito claro que não são, né? Que a paixão ela é Uhum. muito diferente do amor. Uh, assim, porque então quando a gente lança a nossa pergunta, né, a relação do amor e desejo, né, a gente está falando do amor como uma próxima etapa depois que acaba a paixão, tá? Uhum. Então Sim. assim, paixão é uma outra coisa. Paixão é um entorpecimento, né? Paixão é um Uhum. estado no qual você está projetando demais as suas questões no outro, e aí é totalmente diferente da calmaria do amor, né? A paixão Uhum. é agitação, é ansiedade, Uhum. e isso está totalmente relacionado com o desejo. Então, assim, Sim. se a gente for pegar, se a gente for pensar o sexo a partir da questão do desejo, se a pessoa está apaixonada, o sexo está totalmente ligado. Então deixar isso separado, né? Que assim, que quando Uhum. acaba a paixão, o relacionamento ele pode evoluir para um amor ou não, né? Uhum. O relacionamento pode Uhum. acabar ou ele pode evoluir para um relacionamento para um relacionamento amoroso, estável, né? Então assim, Sim. né? Até assim no senso comum, às vezes, se uma pessoa tá muito tempo junto com a outra e fala, eu sigo apaixonado pela pessoa, não, né? Não segue, né? Uhum. Sim. É bonito a Uhum. gente ouvir isso, mas assim, a paixão ela acaba, a paixão ela tem um prazo de validade, né? Uhum. Então, o que continua depois é um relacionamento amoroso, né? Um relacionamento de uma estabilidade, né? E aí, vamos começar trazendo as ideias do Flávio Gicovati, né? O Flávio Gicovati, ele se dedicou bastante também ao estudo dessas questões
amorosas, né? Ele tem um livro, inclusive, que chama Sexo. E o Flávio Gicovati, ele começa partindo do princípio de que amor e sexo são fenômenos totalmente distintos, que vão para lados opostos e que pode ser que eles se encontrem, né? Eles não são incompatíveis, mas a tendência, se a gente deixar o fluxo seguir, né? O natural é que vá cada um para um lado, né? Então, assim, você precisa trabalhar, e isso todos vão concordar, todos os autores né, desses três que eu citei, eles vão concordar, né? Que, assim, que em geral, eles vão caminhar, o sexo e o amor, eles, se for deixar no natural, eles vão caminhar para lados opostos. Você vai precisar de um engajamento aí para colocá-los juntos, né? Então, assim, o Flávio Gicovati, ele começa falando, né, que o amor, ele é uma sensação de paz, de aconchego. Já o sexo, né, é uma sensação de uma excitação, né, de uma inquietação. Então, são coisas totalmente diferentes. E aí, assim, né, uma ideia muito interessante que é proposta pelo Flávio Gicovati é de que a gente não precisaria ficar querendo viver em função do desejo, né? Por quê? Porque o desejo, você sempre vai desejar aquilo que você não tem. Então, o desejo é um impulso que vai te levar para aquilo que você quer, né? Só que a hora que você consegue, você deixa de querer. Então, assim, isso não só, né, o Gicovati, como muitos filósofos já trouxeram isso, né? Principalmente um filósofo muito importante, que é o Arthur Schopenhauer, que ele traz essa questão de que a vontade ela é incessante, né? Quando você consegue aquilo que você quer, você logo quer a outra coisa, você quer outra, você quer outra, né? E o desejo, ele nunca acaba. Então, assim, então o Gicovati traz assim, se você ficar refém do desejo, se você querer viver a sua relação baseada no desejo, você... Vou esperar que o desejo aconteça, né? Ficar esperando o desejo, né? Você vai acabar ficar querendo trocar de parceiro o tempo todo, porque se você ficar nessa coisa de querer o sexo pelo desejo, é isso que vai acontecer. Então, ele é contra focar no desejo, né? Como se o desejo fosse uma ordem, como se você tivesse que ir atrás do seu desejo, né? E aí ele propõe uma diferença importante entre desejo e excitação. Então, ele coloca que a excitação, ela é contrária do desejo, porque o desejo é uma coisa que você não tem, você precisa ir atrás para conseguir, né, no caso, a gente está falando aqui da relação sexual, para poder ter o interesse sexual. E já a excitação, não. A excitação, ele diz que é uma coisa mais democrática, né? A excitação, você não precisa do desejo para começar uma relação sexual à base de carícias, né? Porque, assim, ele diz que a excitação ela vai ser fundada nas carícias, numa intimidade sexual, né? E aí você vai elaborando isso, você vai tendo esse momento de uma maior proximidade e a partir dessa excitação, a relação sexual acontece e pode ser muito prazerosa. Pode se haver uma relação muito satisfatória, independentemente de você ficar querendo ir atrás de desejo, né? Então, para o Gicovati... Então é algo que é construído, né? Não é diferente de esperar que o desejo aconteça para a gente ter a relação, né? Então a excitação é baseada naquilo que a gente vai atrás e vai construir, né? Isso, Ale, isso mesmo. Você começa a partir das carícias, fica junto, né? O carinho aqui, ali. Inclusive, a excitação mostra que o sexo é uma coisa que você pode fazer, não precisa nem do parceiro, você pode fazer a partir da masturbação, né? Então, isso mostra que você tem várias... A excitação, ela faz com que você possa ter várias formas de sexo, né? E, inclusive com você mesmo, né? E então você não depende do desejo, né?
Então, ele fala que o desejo é inevitável você desejar. Você vai desejar, não tem como, né? Você tem olhos, você vai ver, você vai desejar. Só que você querer ir atrás do seu desejo é uma escolha que ele fala que envolve uma certa maturidade para que você possa falar, não, deixa eu trabalhar mais na relação sexual, a partir da vida amorosa, né? A partir da excitação e não do desejo. Então, se a gente fosse pegar a nossa pergunta tema aí, né, da nossa live, né, que seria, né, se a gente pode amar quem a gente deseja, desejar quem a gente ama, se andam juntos, né? O Flávio Gicovati, ele responderia categoricamente que não. Porque se a gente for pensar na questão do desejo, né, você não pode desejar quem você ama, porque você tem uma sensação que você tem a pessoa. Se você tem a sensação que você tem a pessoa, você não deseja. E o outro, né? O outro seria assim, amar quem deseja. Assim, quando você está desejando, é porque você não está amando ainda. Você está apaixonado, que é outra coisa. Então, o Gicovati responderia que não. O Gicovati responderia que não. E aí seria esse o raciocínio central do Flávio Gicovati. E aí entra a Esther Perel, que ela traz a Esther Perel, ela traz uma outra forma de pensar que eu particularmente gosto mais, né? Ela responderia isso de uma outra forma, né? Ela responderia que sim, que você pode desejar quem você ama, amar quem você deseja, só que isso vai dar trabalho. Você vai ter que se engajar nisso, né? E ela vai partir de um raciocínio que, assim, que é um raciocínio que eu acho fundamental para a gente pensar nas questões de amor e sexo, que é a questão da liberdade e segurança. Ela diz o seguinte, e esse raciocínio também ele é um raciocínio que o Zygmunt Bauman traz, né? O Zygmunt Bauman, um filósofo e escritor polonês que escreveu O Amor Líquido, O Mundo Líquido, né? Entre outras obras. Apesar dela não citar o Bauman, esse raciocínio da Esther Perel é muito similar a esse raciocínio do Bauman, que é o seguinte, que liberdade e segurança, tá? Liberdade e segurança são dois valores fundamentais para todos nós, para qualquer ser humano. Só que a grande dificuldade e a grande contradição é que quanto mais a gente tem de um, menos a gente tem de outro. Então, quanto mais você vai querendo segurança, mais você vai perdendo liberdade. Quanto mais você quer liberdade, menos você perde segurança. E aí, o que acontece? A liberdade, ela está associada ao desejo. Você precisa da sensação de liberdade para desejar. Porque o desejo está relacionado com uma coisa assim do mistério, daquilo que você não tem, do impulso que você precisa ir atrás, né, para conseguir. E a segurança, não, né? A segurança é o contrário. Você quer cada vez ter mais, né? Então, por isso que ela fala que na segurança você quer ter. E amar está relacionado com ter, né? Amar está relacionado com ter, que está relacionado com segurança. Segurança está relacionado ao que é conhecido, né? Eu tenho segurança naquilo que é conhecido, né? Exatamente. E a liberdade eu vou em busca do desconhecido, né? Exatamente, Ale, é isso aí, né? Porque aí, assim, quanto mais você vai abdicando de um, você vai perdendo, né? Porque, assim, você começa a entrar numa relação amorosa, né? Então, a Esther Perel traz isso. Você tá lá, você quer cada vez ter mais a pessoa para você, você quer ter. Aí você vai aumentando demais a sua segurança, por um lado, e a sua liberdade, o seu desejo vai diminuindo. Então, o desejo é o contrário. O desejo é a liberdade. O desejo é o querer. Desejo querer. Amar, ter. Então, isso que acaba sendo uma grande contradição. Todos nós, seres humanos, nós somos contradições ambulantes, porque a gente quer as duas coisas, né? E a gente fica querendo
dá um jeito de ter as duas coisas, né? E o Bauman, ele fala isso, que nós, seres humanos, a gente vai morrer tentando isso, a gente não vai desistir. A gente sempre vai querer ter essas duas coisas. E então, assim, essa acaba sendo o grande problema aí, né? O grande problema para essa questão do encontro entre amor e sexo, que a Esther Perel traz. E por isso que né, a problemática, né, quanto mais intimidade, em geral, né, quanto mais intimidade na vida amorosa, em geral, há uma tendência a se ter uma relação menos desejo, né, e menos sexo, né? Mas tem as soluções que ela vai dizer, que eu vou segurar um pouco, não vou falar agora, vou deixar o pessoal um pouco curioso aí, passar a palavra para você, Lê. Legal. Eu acho muito interessante, né, que exatamente marca o nosso conflito, né, nós somos contraditórios, né, a gente tem diversas características, né, e que causa justamente um conflito tanto interno quanto, consequentemente, no relacionamento, né. Uma das coisas assim que eu pensei que atravessam os relacionamentos sem a gente perceber e que eu acho que acaba interferindo na questão do desejo e na erotização do relacionamento, né, é a concepção do amor romântico, né? Ele ainda permeia, né? Por mais que a gente esteja desconstruindo isso, eu acho que ele ainda permeia na nossa expectativa de relacionamento, né? Tanto do relacionamento quanto do outro, né? O que a gente espera do outro, né? Sim. Então, a ideia do amor romântico, né, é a ideia de que o amor, ele é dado, né, e que ele dá conta de tudo e que ele vai sustentar tudo, né? E a ideia também de que os casais, eles se encontram, né, e tem uma sintonia perfeita, tem um encaixe perfeito, né? Existe uma compreensão, né, uma ilusão, né? Ele traz uma ilusão. Basicamente, ele é ilusório, né? E traz a ideia de que o outro vai nos entender sempre, ou vai nos acolher, ou vai nos amparar, né? Então, essa é uma grande ilusão mesmo, uma grande falácia, né? Porque, na verdade, o amor, ele é o oposto disso, né? Na verdade, é a gente sempre tentando se relacionar, se conjugar com o diferente, né? Com aquele outro que tem uma outra vida, uma outra demanda, né? E a gente está ali em constante construção, né? Então, o amor, na verdade, né? Sim, alteridade, né? Então, o amor, ele não está dado, o relacionamento não está dado. A gente tem que construir, isso precisa de dedicação, né? De muita paciência, de tolerância, né? E de abnegação também, né? Então, só dessa compreensão, né, da gente lembrar do que se trata o amor e o relacionamento, acho que a gente já pode começar a se reposicionar dentro das nossas expectativas, né, e de também o que a gente pode oferecer, o que a gente tem para oferecer no relacionamento, né? Então, acho que isso a gente tem que sempre estar tomando consciência disso, né, da nossa expectativa do amor romântico, né? Outra questão que eu também assisti, né, um dos vídeos lá do Flávio Gicobati, que ele também tratou bem disso, do amor e sexo, quando ele fala da distinção, né, o quanto que é difícil, que você tratou no começo, né, quanto que é difícil, que ele diria que não é possível a gente conjugar o amor e o sexo, não é o sexo dentro de um relacionamento estável, de longa duração, né? Porque eles têm perfis diferentes, né? Enquanto o amor é voltado para a relação, o amor é voltado para o outro, o sexo é voltado para si mesmo, para o próprio prazer ou para as próprias fantasias. Concordo também, acho que tem essa característica, mas eu não concordo totalmente, porque acho que os dois lados, tanto o amor quanto o sexo, ele tem o lado relacional, que é voltado para o outro, e o lado individual, né? O amor, a gente também tem expectativas, né, em relação ao outro, né? Se o outro vai me amar, se o outro vai me aceitar, né? A gente vive fantasiando, né, o outro no relacionamento, né? Então, acho que essas fantasias não se relacionam só ao sexo,
né? A gente às vezes se relaciona sozinho, né, com outro imaginário, com outro que a gente imagina, né? Sim. E no sexo, por mais que tenha as fantasias individuais, que o amor não comporta todas as fantasias, não comporta todo o nosso desejo, para a gente se transar com alguém, a gente tem que ter um outro, né? Senão é masturbação, Sim. né? Então, o sexo também depende do outro, né? Também é voltado para o outro, também é voltado para a relação. A gente tem uma projeção, quer realizar alguma fantasia, pode depender desse outro, se vai aceitar ou não, né? Como que o outro vai responder à minha ação, enfim, é uma interação, é uma relação, né? Então, eu acho que os dois têm o lado individual e o lado relacional, né? Agora, algo que eu pensei, assim, que conforme eu fui escrevendo, assim, que eu tive um insight, né, sobre por que essa dicotomia, né, por que se distingue tanto o amor e o sexo, né? E daí eu percebi, né, lembrei que essa estrutura, né, esse relacionamento que é muito estruturado, muito previsível, cheio de regras, né, que principalmente o casamento, né, um relacionamento de longa data, né, algo que é muito ordenado. Pá, deu uma congelada aqui, não sei se você está me ouvindo. Tá, congelou para todo mundo ou só para mim? Como que tá aí? Aí, voltou. Voltou, né? Voltou? Pronto. Isso. Agora congelou de novo. É. Se não troca a conexão, aí, voltou. Qualquer coisa você troca a conexão, não Bom, sei se é o seu, vamos se é ver. o Se meu. travar de novo, eu troco, Tá. eu troco a conexão. Então, Tá. eu fiquei pensando, né, essa estrutura do relacionamento estável, do casamento, né, eu penso que ela é muito fundamentada nos princípios do patriarcado, né, está fundado sobre as arestas patriarcais, né, Uhum. porque ele tem uma ordem, ele tem regras, tem leis, né, para funcionar, né, então toda essa dinâmica, ela é uma dinâmica patriarcal, né? E é uma dinâmica que não comporta os instintos, porque o instinto é justamente o oposto disso. Ele é imprevisível, ele é insaciável, ele é dinâmico, ele é bagunçado, né? Ele não é voltado para um objeto só, né? Por isso que é difícil também num relacionamento monogâmico a gente só desejar aquele parceiro, né? Então, dentro dessas características, né, o desejo ele fica de fora, as fantasias ficam de fora, justamente porque a gente se coloca numa relação patriarcal, a gente constrói, a gente ajuda a construir essa relação, né? A gente pode fazer diferente, mas por enquanto nós ainda estamos construindo uma relação ainda patriarcal, né? Ainda muito rigorosa, ainda muito quadrada, né? Uhum. E, consequentemente, os posicionamentos, a forma como a gente se posiciona no relacionamento, também tende a ser muito, muito fixo, muito rígido, muito estável, né? Dentro do que se espera de uma relação, do que a gente espera dentro do parceiro, né? Então, a gente projeta demandas no parceiro, a gente projeta nossas expectativas e a gente vai criando imagens sobre uma ideia, um ideal sobre aquele parceiro amoroso, né? E a gente começa a responder de acordo com essas demandas. Então, a gente vai criando um posicionamento que tende a ser fixo, que tende a ser estável, né? Então, o desejo ele também não vai combinar com essa imagem estável, fixa e principalmente previsível, né? Então, para onde que vai o desejo numa situação dessa, né? Numa situação muito crônica, vamos dizer assim. Ele vai para fora, da relação, ele vai para fora do parceiro, né? Do nosso olhar sobre o parceiro, né? Vai para fora de que forma? Em forma de fantasias, de uma masturbação, em forma de relações casuais, seja na internet, né, encontros virtuais, seja encontros casuais fora do casamento, seja tendo um relacionamento mesmo extraconjugal,
né? Então, o desejo ele vai ficar para fora, onde esse ordenamento não funciona. Então, por isso o desejo ele vai acontecer, ele vai ficar mais interessante, né? Então, a problemática seria essa, né? Uhum. Então, dentro de uma relação muito previsível, né? O desejo vai para fora, as fantasias vão para fora, né? E como que a gente vai conjugar agora esses dois aspectos, né? Que, Uhum. felizmente, a gente tem, tem algumas soluções aí, tem alguns caminhos, né? Sim, sim. Daí, o que que você fala aí que a Esther Perel aponta? Né? Então, agora assim, essa questão, né, do desejo, antes até de falar da Esther Perel, eu vou trazer também uma questão do Alan de Botton, que ele coloca, como você estava falando, essa questão que muitas vezes indo buscar fora. Por quê? Porque às vezes aquele nosso eu erótico, que muitas vezes as pessoas nem conhecem direito, né? Nem sabem direito por que tem determinado desejo de um jeito, Hum, de outro. Por isso a importância da psicoterapia, né? Travadinho. Ah, não sei se ele vai ter que entrar de novo. Não sei se eu vou ter que sair e vai ter que chamar de novo. Vamos ver. Ele sai. Vamos ver. Acho que ele vai entrar de novo. Vamos lá. Aí. Voltei. Desculpa os problemas técnicos aí. Acontece, é É, previsível. são os riscos aí, né, do ao vivo, né? Sim, sim. Então, e aí, assim, voltando ao raciocínio, né? Não sei até que parte que deu para vocês ouvirem, que eu estava falando do Alan de Botton, né? Isso. Que ele traz uma ideia, assim, de que a gente, que os desejos, as coisas, muitas vezes, elas são estranhas, são coisas que às vezes a gente pode se envergonhar, né? Uhum. E Esther Perel também traz isso, né? Que muitas vezes as pessoas se excitam à noite exatamente pelas coisas, pelo contrário das coisas que elas defendem de dia. Uhum. Então, a questão do desejo, ele é politicamente incorreto, né? Então, assim, Uhum. você tem que mostrar uma vulnerabilidade, uma coisa assim, que você às vezes tem vergonha disso, que você não sente muito seguro de mostrar esse desejo, que às vezes você nem conhece direito, né, esse desejo, como eu estava falando, para uma pessoa que é aquela pessoa que você divide as contas, que você tem as responsabilidades aí do patriarcal, né, que você trouxe, né? Uhum. Então, Sim. assim, acaba sendo mais fácil você viver fora disso, né? Só que a Uhum. questão de você ir pelo mais fácil, depois também sai mais caro, né? Sempre que você vai atrás do Uhum. mais fácil, depois dá problema, né? Porque, assim, Sim. ou você corre o risco de perder uma relação que é importante, ou a pessoa depois vai ficar mal com isso, não vai conseguir se relacionar bem com esse tipo de coisa, né? E então, assim, a proposta é que, assim, já que você está na ordem da fantasia, é que você conheça as suas fantasias, que você saiba quem é você, para entender o seu desejo, para aí então entender o desejo do outro e poder viver isso dentro do relacionamento estável, né? Que você tem. Uhum. Que isso é uma coisa muito mais saudável. E aí começa a entrar na questão
da calibração, de poder calibrar o erótico, né? O desejo, a liberdade, com a segurança, que é o que a Esther Perel propõe, né? Então, vamos lá, as soluções da Esther Perel, né? Uhum. A Esther Perel, ela vai trazer um conceito muito interessante que ela chama de sinapse erótica. Por que sinapse? Porque ela diz que o desejo, ele precisa atravessar uma sinapse, ele precisa de um espaço, né? Assim como né, os nossos neurônios, quando eles se conectam, né, tem a questão da sinapse, né? Você precisa de um espaço adequado para acontecer o desejo. Porque se você ficar perto demais, o desejo não acontece. Você está encostado lá na pessoa, você não está enxergando a pessoa e, né, não vai acontecer o desejo. Se você ficar longe demais também, você não está enxergando a pessoa e também, né, não vai ter o desejo. Então ela propõe que seja encontrado esse limiar ideal, né? Essa distância ideal que ela vai chamar da sinapse erótica, para que então a gente possa construir o desejo dentro de um relacionamento estável. E como que a gente faz isso, né? Uma das coisas que ela fala é que assim todos nós temos que preservar o que ela chama de nosso jardim secreto, né? Assim, nem tudo precisa ser revelado. É importante que você tenha a sua intimidade, e como que isso pode ser estabelecido de tal forma que não fique desconfortável dentro do casal, né? Porque, assim, não quer dizer que você vai ficar longe da pessoa, né? Mas você achar a sua distância ideal de preservação da intimidade um do outro, né? Então, assim, tomar cuidado, né, para não ficar perto demais, porque se você ficar perto demais, né, tem esse risco aí, né, Eu não sei se isso tem a ver, né, com aqueles casais também que ficam muito juntos, né, uns casais simbióticos, né, que não existe mais o eu, né, sempre nós, a gente, né. É, Eu lembro de uma amiga minha, até quando eu estava em São Paulo fazendo minha especialização, e ela era novinha, já estava noiva, e me chamava muita atenção, que ela falava, então a gente escolheu, a gente pensou, então a gente vai fazer. Eu falei, cara, mas quem que escolheu o que aí, né? isso é Então, eu acho péssimo que essa, né, próximo demais, né? isso é muito ruim pro desejo, né? Porque por mais que você tenha a pessoa que você vive junto, só que assim, mesmo você tendo a sua rotina, é importante assim, cada um ter o seu espaço, as suas coisas, né? Individualidade, né? Não é? Por mais que você esteja junto o tempo todo. E aí, isso é você achar esse limiar, né? E uma outra coisa que ela fala também é assim, é a gente abandonar a ilusão da certeza de que a gente tem o parceiro. Porque, assim, ela vai trazer que essa coisa do amor, de você achar que você tem o parceiro, é uma ilusão que a gente cria também para poder suprir nossas necessidades internas, né? De sentir, a gente quer acreditar nisso. Só que assim, essa coisa é assim, a pessoa pode ir embora a qualquer momento, pode se apaixonar por uma outra pessoa, a pessoa pode morrer, a pessoa pode, sabe, tem várias coisas variáveis que podem acontecer no meio do caminho que fazem com que essa coisa não é tanta certeza assim, né? E se você se comportar de tal forma, como se você tivesse essa pessoa, isso vai ser muito prejudicial, né? Então, assim, é importante você trazer uma coisa assim de que, peraí, ela está comigo, ele está comigo, mas assim, eu preciso trabalhar para que isso continue. O jogo não está ganho, você não pode ficar com essa sensação de que o jogo está ganho, né? E aí, assim, um exemplo que ela cita no livro dela é exatamente de um filme que eu gosto muito, que é um filme chamado De Olhos Bem Fechados.
Uhum. do Stanley Kubrick, né? Que mostra um casal que no começo do filme parece que é um casal assim perfeitinho, assim, um casal que é um casal vivido pelo Tom Cruise e pela Nicole Kidman no filme. Inclusive, na época que gravaram o filme, eles eram um casal na vida real e eles eram o casal Uhum. queridinho, assim, né, do Sim. cinema na época, né? E assim, eles, no começo do filme, começa essa coisa, assim, né, de parecer que eles têm um casamento perfeito, de que tá tudo, que o jogo tá ganho, até que, assim, chega uma cena do filme, logo no começo, que a Nicole Kidman chega pro Tom Cruise, né, e e conta uma fantasia sexual que ela teve, né? De um cara que uma vez ela conheceu numa viagem e que se aquele cara quisesse ficar com ela, ela teria largado tudo, largado família, largado filho, ia viver com o cara. E aí desestabiliza Uhum. o Tom Cruise, né? Eu não lembro o nome dele, né? O nome do personagem, mas é o personagem interpretado por ele, né? E aí, assim, ele fica desestabilizado, né? E aí a gente até tem um termo, né, junguiano, que é a ânima, né? Uhum. E a gente fala que a função da ânima acaba sendo desestabilizar. Então, ele acaba ficando desestabilizado. E aí, como ele fica meio perdido, putz, o que eu faço agora com isso, né? Aquilo mexe com ele. Ele começa a ir Uhum. atrás de coisas fora, né? Então ele primeiro vai procurar uma prostituta, depois ele vai num ritual muito doido lá de sexo lá, que o pessoal tá com as máscaras e tal, que aí casa com esse negócio que você falou, né? De que quando você não conhece muito bem o seu desejo, você não sabe o que está acontecendo, você tem uma tendência de querer buscar fora, que é o que ele Uhum. faz, né? Só que aí, assim, depois que dá todo o problema lá, tal, né? Já dando um spoiler, né? Que depois a esposa Uhum. acaba descobrindo, né? Aí ele tem que voltar para a esposa, contar o que aconteceu e tem que se haver com ela e aí sim. Se ele Então, olha só, se ele tivesse... Porque o que mexeu com ele, e ele não estava sabendo direito o que era, foi aquela coisa que a esposa trouxe, né? Então, assim, se ele tivesse trabalhado a fantasia... Saiu do conhecido, né? Saiu daquilo que era previsível, né? Uhum. Exatamente, Ali, assim, saiu do previsível. Então, assim, peraí, essa pessoa que eu acho que eu tenho, peraí, não é bem assim. O jogo não tá Uhum. tão Não ganho conheço assim. também. E aí todos nós temos os nossos mistérios, as nossas Uhum. questões aí, né? Que isso é muito importante que seja trazido para a relação em forma de imaginação, de fantasias, de Uhum. brincadeiras, de jogos eróticos. Porque aí você não precisa sair fora para viver isso. Você pode, pô, cada ser humano tem uma imensidão de conteúdos de imaginação dentro deles, né? Então, pô, Uhum. vive isso dentro da pessoa que você escolheu para ser o seu parceiro, para ser a sua parceira, né? Então, se o Tom Cruise tivesse vivido isso, né, com ela, pô, vamos ver Sim. por que isso mexeu comigo. Ele poderia. Aí a gente está falando de um desejo, aí você está tendo novamente o desejo dentro da pessoa com quem você ama. Então, Uhum. isso é uma das Sim. soluções, né? Você trabalhar isso, você se engajar para isso. E para isso, você precisa o quê? Se conhecer. Por isso que o processo de autoconhecimento é muito importante. Para você saber Uhum. assim, quem é você e quem é o outro, né? Que é a questão Uhum. da alteridade que você trouxe, né, Ale? Uhum. Sim. E, e aí, assim, né? Se a gente pega o título do filme, né? De Olhos Bem Fechados, né? E a capa do filme, a capa do filme, né? Assim, é o Tom Cruise com os olhos fechados e a Nicole Kidman com os Uhum. olhos abertos. Então, assim, a gente tem que abrir os olhos. Não tem que ficar com os olhos fechados para as nossas fantasias, para os nossos desejos internos, né? A gente tem que abrir os olhos, a gente tem que se conhecer e, ao abrir os olhos, poder olhar o outro com outros olhos. Porque quando a Uhum. gente olha o outro com outros olhos e tira ele desse lugar totalmente desconhecido, é uma oportunidade para o desejo reaparecer, né? Então isso tem isso demanda um total engajamento, né, para que isso aconteça. Isso não vai acontecer
naturalmente. Você vai ter que trabalhar nas fantasias, você vai ter que criar uma intimidade sexual que é diferente da intimidade amorosa, né? E aí, assim, uma outra coisa também que ela traz é a questão do mito da espontaneidade, né? E isso é uma coisa que às vezes atrapalha muito, porque assim fica se pensando que o sexo, que o desejo, assim, vai surgir, a hora que der vontade a gente transa, tal, e vai ser espontâneo. E não, isso também é uma grande cilada, porque Uhum. o espontâneo no sexo, ele não acontecia nem quando você estava apaixonado. Porque, assim, quando você está apaixonado e desejando a pessoa, enquanto você não está vendo a pessoa, você está pensando na pessoa, você está pensando no que você vai vestir quando você encontrar ela, você está pensando em aonde vocês vão jantar, você vai estar pensando em que perfume você vai usar. Então, tudo isso é um planejamento que você está fazendo na sua cabeça, Sim. e isso já é uma Uhum. preliminar. Então, as preliminares, Uhum. elas acontecem muito antes do que o ato sexual, né? Uhum. do que Isso. antes da penetração, né? É muito antes que vai Sim. acontecendo. Então, ela propõe que a gente comece a criar um planejamento, né? Comece a fazer uma coisa. Não necessariamente é uma coisa, vamos marcar a hora para transar, não é isso, mas pô, vamos criar um espaço erótico, vamos trabalhar as nossas Uhum. imaginações, vamos produzir vamos criar esse planejamento erótico que tinha quando acontecia o apaixonamento, né? Para que isso crie a situação do desejo, né? Porque o planejamento ele Uhum. cria expectativa, né? E ao criar Uhum. expectativa, cria Sim. uma ansiedade e uma certa dose de ansiedade é benéfica pro É um erotismo, né? tesão, né? É um tesão bom, né? Uma ansiedade que gera um tesão, né? É verdade, é isso Sim. aí. Uhum. Interessante. É, eu caminho assim pelo mesmo lado aí que você. Eu acho que a gente tem 7 minutos. Eu não tenho um cronômetro aqui, mas eu estou me pautando aqui uns 6 minutos, eu Agora, acho. Ali, acho que a gente vai ter mais, porque como eu caí, como começou de novo, aí eu acho que começa a contar 1 hora a partir da hora Eu que. acho que não, porque eu continuei. Não? Caiu só você, mas eu continuei. Então tá. Então a gente tem 6 minutos, É, então. acho que sim. Tá. Eu concordo com essa ideia de tomar consciência das próprias fantasias, né? Porque é isso, para a gente não ter uma demanda maciça sobre o outro, né? De o outro atender todas as nossas expectativas e de você se saber uma pessoa desejante, né? Eu lembro rapidamente, né, um caso aí que você foi me falando, eu lembrei de um caso que eu atendi, que a mulher, eu atendi o homem, né? E a mulher dele não estava afim de transar com ele, quase nunca, quando acontecia era muito rápido, né? E daí eu fui vendo com ele não tinha esse olhar desperto do desejo dele, das fantasias dele, né? Eu perguntei para ele, você olha para os lados, você olha para outras mulheres? Não no sentido de você buscar para atrair, não, mas você olha, né? Você sabe se você é paquerado ou não? E ele nunca tinha feito isso, né? Ele falou, Uhum. não, né? Era algo interditado, né? O olhar para os outros, né? Esse Uhum. olhar, né, desejante, né? Esse olhar de interesse, abrir, né, o espectro, né? Então, eu acho que, muito provavelmente, a falta de interesse da mulher por ele podia ter a ver com isso, né? Ele era um cara mais apático, meio apagadão, né? No sentido sexual mesmo, no sentido erótico, né? Então, eu acho que esse despertar não significa que você vai, né? Que nem o Giacometti fala, o desejo não é ordem, você não precisa ir atrás disso, mas ele já vai acender a tua energia, só de você se perceber que você tem desejos, né? Que você pode olhar para o lado, né? E a Esther Perel, ela traz essa ideia parecida com isso com que você está falando, de trazer o terceiro para a relação no campo Uhum, imaginário, né? Então, assim, né, essa coisa, esse exemplo do paciente que você falou, né? Ele está sendo paquerado, está olhando para outras pessoas estão olhando para ele. Isso pode ser uma forma de trazer uma brincadeira, né? Uma coisa assim de uhum, que no âmbito da fantasia, né? De que, pô, a outra pessoa é desejada, né? Você deseja outras pessoas, uhum, mas assim,
se você fica numa coisa mais precária, no sentido de você conhecer ou não o seu desejo, você vai achar que você precisa viver isso fora, né? Mas não, Sim. você pode trazer isso no campo da fantasia, da imaginação, trazendo o Uhum. componente do outro, do terceiro, para dentro Uhum. da imaginação, né? E trabalhar Exato. isso como cada casal vai conseguir ver de acordo com quais são as suas fantasias, né? Uhum, exato, né? Isso não precisa viver isso de uma maneira concreta, né? Mas é só ter isso em mente, acordado dentro de você, né? Isso, né? E outra coisa, não sei se a gente emenda, né? Que a gente já está no final, não sei se vale a pena a gente começar outra. Eu vou tentar resumir aí, pelo menos em 13 minutos, que eu acho que é o que a gente tem, né? Uhum. É, uma outra forma aí de pensar em trazer de novo essa fantasia para a relação, ou pelo menos de uma conexão entre o casal, né? Agora eu não vou falar de fantasia, seria o que eu vi, eu não sei se é ela que entrou, olha só, coincidentemente, que eu estava vendo uma live sobre o Tantra, né? Nossa, Não sei sincronicidade. pois é. E eu achei que vai muito de encontro com o que eu quero trabalhar aqui, que quando a relação está desgastada, quando as pessoas, né, o casal, né, acho que ela é a mesma, é, quando o casal já está desgastado e muito conhecido, uma forma de reconexão, né, eu penso que é de a gente tirar agora o oposto que a gente está falando, tirar um pouco a fantasia de lado e a expectativa do desejo, ou a expectativa de ter um prazer, um gozo, um orgasmo, mas é algo mais simples, mais anterior, né? Que é de um contato sensorial, né? Primeiro você ter contato com o corpo do outro, você sentir as sensações, sem ter a expectativa de que isso vire alguma coisa, de que você tenha que sentir algo além, né? Eu achei essa ideia muito interessante, né, para criar uma intimidade que o Reich chama de uma intimidade sensual, né? Tá. Porque um casal ele pode viver anos junto, né, e não ter intimidade, essa intimidade física, essa intimidade Erótica, né? corporal, erótica, né, de você se despir, né, e dentro de um outro nível, né? Isso é muito comum. Então, eu acho que o Tantra traz essa outra conexão, né? Essa outra intimidade, essa coisa meio esquisita que é de se tocar sem ter uma expectativa de que vai acontecer alguma coisa aqui. Né? E quando a gente tira a mente de jogo, né? A gente meio que tira o ego ali de jogo um pouco, né? E a gente vai entrar dentro de um outro lugar, né? A chance de você ter uma nova conexão, um novo encontro, ela é grande, né? Porque você vai conhecer dentro de um outro nível a pessoa e você vai trabalhar a sensação, Sim. né? É uma E outra solução muito interessante, né? Uma tem, proposta interessante. né? Então eu achei uma proposta bem interessante, né? Uhum. E eu não sei se vai cair, eu não tenho cronômetro, né? Talvez a gente tenha 1 minuto, né? É, Que eu tá entrei com um quase. minuto de atraso, né? E eu não sei, assim, eu acho que ainda faltam algumas coisas, né? A gente vai falando, vai esquecendo de falar algumas coisas, mas acho que só para finalizar, se der tempo, ainda trazer a concepção da beleza, né? A beleza para o relacionamento, né? Beleza que eu digo não só estética, mas beleza no sentido do cuidado da relação, né? De você no tato com a pessoa, no toque com a pessoa, né? A beleza ela é energizante e ela é muito erótica, né? Então eu queria finalizar um pouco com essa com esse elemento também, Uhum. né? Ah, legal. Ah, e assim, agradecer novamente, né? Acho que foi muito bacana o nosso papo. A gente pôde Sim, eu trazer agradeço bastante. também. Agradeço a todos que participaram, que vieram aqui. Obrigada, Sim. Silvio, né? E vamos ver se a gente consegue fazer uma terceira, vamos ver. Então, né? Eu também quero agradecer a presença de todo o pessoal que assistiu, foi muito bacana, né? Muito legal. Agora que E apareceu o cronômetro, agora está terminando mesmo, 20 segundos. Então, então tá, obrigada, tá Renato, bom, cheia Ale. de suas Obrigado a você. ideias.
né? Muito interessante, espero ter contribuído aí para quem assistiu, né? Para fazer pensar, né? Fazer pensar nas relações e pensar É, nessas propostas aí que a gente trouxe. é isso aí. Então tá.